Depois de 6 anos em queda ou manutenção, o Copom resolveu elevar a sua taxa de juros de 2 para 2,75. E eu quero conversar com você nesse vídeo sobre os impactos disso, por que isso é importante, por que na minha visão foi uma decisão acertada, embora não suficiente para resolver o problema que nós estamos enfrentando aqui, que é a inflação. Beleza? Vamos lá. Quero compartilhar aqui com você, eu preparei essa apresentação aqui com alguns recortes de algumas matérias, e antes eu já quero responder uma coisa que pode ser que aconteça de alguém falar aqui nos comentários, de que nós não temos no Brasil hoje uma inflação de demanda e, portanto, não faria sentido elevar essa taxa de juros. E eu concordo, sim, nós não temos uma inflação de demanda, mas não faz sentido manter a taxa de juros em 2%. O que é uma inflação de demanda? Voltando aqui. Uma inflação de demanda basicamente é quando a demanda por produtos e serviços aumentou. Quando a nossa sociedade está lá com grana no bolso, está consumindo e tudo, e aí aumenta o preço das coisas porque aumenta a demanda, certo? Neste caso, o remédio é subir a taxa de juros para dar uma freada na demanda e, portanto, dar uma segurada nos preços. Só que a nossa inflação hoje não é por conta de demanda. A nossa inflação hoje ela acontece principalmente em função da desvalorização do nosso real. E essa medida de elevar a taxa de juros sinaliza para o mercado que o Banco Central está cuidando da sua principal função, que é manter a estabilidade do real. Espero que isso avance e diria mais, eu espero que na próxima reunião suba um pouco mais a taxa de juros. Beleza? Vamos lá, olha só. Então, desde 2015 que a gente não vê uma elevação na taxa de juros. Desde 2015 a taxa de juros só cai ou é mantida, tá bom? E agora, se a gente parar para pensar, foi uma elevação bastante significativa. Em pontos percentuais, 0,75 ponto percentual, é uma elevação muito grande da taxa de juros, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu considero importante essa elevação da taxa de juros e você também deveria considerar? Isso que eu estou mostrando para você é um recorte do Boletim Focus que foi divulgado na última segunda-feira pelo Banco Central. Eu não sei se você sabe, mas toda segunda-feira o Banco Central divulga o Boletim Focus, que é um relatório com a expectativa do mercado em relação aos principais indicadores econômicos do nosso país. Lá a gente consegue ver expectativa de taxa de dólar, de real, de Selic, expectativa de inflação e tudo mais. Historicamente, a gente sabe que o Boletim Focus acaba errando um pouco na previsão, porque o Boletim Focus não consegue, e ninguém consegue, tá? Então não é uma crítica aos economistas que falam que trazem informação do Boletim Focus, mas é porque ninguém consegue prever mudanças que podem acontecer ao longo do tempo. Ninguém consegue prever o que o presidente Bolsonaro eventualmente vai falar na imprensa amanhã ou semana que vem. Ninguém conseguiu prever que nós teríamos um coronavírus no meio do caminho. Ninguém consegue prever o que vai acontecer com o ministro Paulo Guedes. Bem possível a gente prever isso, certo? Então, por isso, o Boletim Focus, historicamente, acaba errando, mas a gente pode usar ele como base para ter uma noção de como que o mercado está enxergando a coisa. E aí, na última segunda-feira, o consenso de mercado é que nós devemos fechar a inflação, que é o IPCA, em 4,6% ao ano. Que isso já é mais do que a meta de inflação para esse ano. Portanto, estaria acima do centro da meta, que é de 3,75%, certo? Mas o que mais me chama a atenção e o que mais me importa ao olhar esse relatório é essa crescente, ó. Há 4 semanas, portanto há um mês, a projeção de inflação era de 3,62. A semana passada, a semana anterior, é 3,98 e agora 4,60. E se a gente olhar aqui um pouquinho mais, a gente vai perceber que há 10 semanas consecutivas é que o mercado vem aumentando, semana a semana, a sua expectativa com relação à inflação para 2021. Até quando que a gente vai continuar elevando isso? E quando a gente está falando de inflação, para você que está aqui me vendo, é importante reforçar uma coisa. Sim, inflação faz parte de uma política econômica, inflação faz parte da nossa estrutura que a gente tem financeira, mas a principal razão é porque a inflação destrói o poder de compra de todas as pessoas. E sabe quem sofre com a inflação? Sim,
todos os brasileiros, mas principalmente os mais pobres. Aquelas pessoas que hoje recebem um salário mínimo, aquelas pessoas que hoje dependem do auxílio emergencial para sobreviver, essas pessoas têm ainda mais dificuldade quando a inflação sobe, porque a renda nominal que ela tem passa a comprar menos coisas. E quando a gente olha, o padrão de consumo da população mais baixa a maior parte do que eu recebo é utilizado para consumir, para produtos alimentícios, certo? Quando a gente fala de classe média, as pessoas mais abastadas, não é a menor parte que é para alimentação. Porque as pessoas que têm mais renda, elas conseguem guardar dinheiro, elas conseguem consumir com outras coisas, com viagem, por aí vai. Então, quando a gente está falando de inflação, parece que a gente está olhando aqui simplesmente pensando só em grandes números. Não. Você se preocupar com a inflação é você pensar na subsistência, principalmente dos mais pobres. Então, falar de inflação, falar de taxa de juros, falar de dólar, não é só economia, mercado, não. Nós estamos falando aqui de pessoas e isso é bastante importante, beleza? E aí eu trouxe esse gráfico aqui só para mostrar para você aqui nessa azul quanto que é a projeção do Boletim Focus, tá? Então, quanto ele vem projetando semana a semana para chamar atenção para esse crescimento de projeção de inflação aqui. E aí você vai me dizer, tá, Thiago, mas você acabou de dizer que essa inflação que a gente tem não é uma inflação de demanda. Por que então elevar a taxa de juros é importante? Porque em função de nós termos uma inflação alta, porque nós temos uma inflação alta no Brasil. Basta você olhar para o IGPM, basta você olhar para o IPCA aberto, olhar para os alimentos, por exemplo. Já tem vídeo no meu canal falando sobre isso. Tá? E a gente tem uma taxa de juros de 2%. Basicamente, o que a gente tem no Brasil, pela primeira vez na história, é uma taxa de juros real negativa. Em outras palavras, se você deixar dinheiro indexado à nossa taxa de juros, você perde dinheiro para a inflação. Agora, seja realista, seja razoável. Você acha que faz sentido o Brasil, dada a circunstância que nós temos de endividamento público muito alto, de instabilidade política muito alta, de burocracia nos negócios, com dificuldade de realizar negócios, você acha que faz sentido o nosso país ter uma taxa de juros real negativa? Sendo que no mundo existem muitos outros países que têm uma estrutura fiscal mais saudável do que a nossa, tem menos instabilidade política do que a gente e tem taxa de juros maiores. Então seja você razoável, o que você faria com a tua grana? Você prefere deixar a tua grana em real ou você prefere alocar o seu dinheiro em outros países que têm uma rentabilidade um pouco maior, uma segurança um pouco maior? Então, a mesma mentalidade que você tem para sua grana, investidores do mundo inteiro têm para suas próprias granas, né? E mais, os principais gestores de fundos de investimentos, eles precisam obedecer um monte de regras dos seus respectivos reguladores, que dado uma circunstância que nós tenhamos, não permite com que a gente atraia capital desses fundos para cá. Tá? Então é importante a gente olhar a nossa relação, a relação da nossa moeda em relação ao resto do mundo. Esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela, só para a gente não se perder, ó, esse gráfico anterior é um gráfico de projeção, tá? Então ele está projetando a inflação. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, ó. É um gráfico de projeção. Esse gráfico que a gente está vendo aqui é um gráfico de realização. O quanto que nós temos de IGPM realizado nos últimos 12 meses. O IGPM é um índice de inflação que, embora não seja o índice oficial utilizado pelo Copom, pelo sistema de metas, ele é um importante indicador de inflação porque dentro dele a gente consegue consolidar outros 3 indicadores. A gente vai ver o índice de preços ao atacado ou também o índice de preços ao produtor amplo, tá bom? O índice de preços ao consumidor e também o índice nacional da construção civil. Significa que se o IGPM está subindo muito, a gente está vendo que esses outros indicadores estão subindo também. E como a gente pode imaginar, quando a gente está falando de produtores, quando a gente está falando de quem produz, seja no agronegócio, seja na indústria e por aí vai, o custo de produção dessa galera é muito impactado pela alta do dólar.
Porque essas empresas elas precisam demandar produtos que são importados. Tem uma série de fatores aqui que vão impactar nisso. Então o frete vai impactar aqui, o aumento do diesel. Então vira uma lambança toda aqui de indicadores. Então olhar para o IGPM nos ajuda a entender para onde que a nossa economia está indo. E já que algumas pessoas gostam de reforçar que nós não temos inflação de demanda, olhar para o IGPM nos ajuda a entender que tipo de inflação que a gente está tendo, tá bom? Se o IPA está aumentando, não é necessariamente mesmo uma inflação de demanda, mas vamos olhar a nossa moeda. Mas aí, olha só, apesar de nós termos uma taxa de 1,9% ao ano, porque essa era a nossa Selic até hoje, né? A Selic meta é 2%. Mas a Selic Over, que é aquela que de fato importa, aquela que de fato é cobrado ali nos investimentos ou pago nos investimentos, ela era de 1,9. E aí, se a gente olhar nesse slide que eu trouxe aqui, se a gente vai lá no site do Tesouro, que qualquer pessoa pode acessar, a gente vai perceber uma coisa, que o mercado não está mais aceitando receber apenas Selic. Olha só, todo o Tesouro Selic está sendo negociado com deságio no seu preço e uma exigência um pouco maior de taxa. Que basicamente, se aumenta a taxa aqui, vai diminuir o preço. Portanto, tem esse deságio no preço. E Tesouro Selic 2027 está sendo negociado com Selic mais 0,34%. Que é um deságio muito expressivo, muito significativo. Se a gente parar para pensar que a Selic é 1,9%, certo? Então, o ponto aqui é dizer o seguinte, apesar da taxa estar baixa, o mercado já sinalizou que não aceita mais receber 1,9. Claro que não aceita. Não aceita por conta desses fatores que eu já falei, dívida, instabilidade política e um monte de outras coisas. E aí, olha só, para a gente avançar aqui, deu até um probleminha aqui nessa apresentação, mas não tem problema, olha só. O real é a quinta pior moeda do mundo em 2021. A quinta pior moeda do mundo. A quinta pior moeda do mundo, tá? E olha só, quem ganha da gente, né? Quando a gente vai olhar assim, quem que passa a ser pior do que a gente? Quem é pior do que o real? A libra sudanesa, tá? Depois, o dinar, que é a moeda da Líbia. Depois, o bolívar venezuelano, né? E em quarto lugar tá a Argentina aqui, peso argentino. Então, a libra sudanesa teve uma desvalorização de 85%, o dinar da Líbia teve uma desvalorização de 70%, o bolívar teve uma desvalorização de 40% e a Argentina teve uma desvalorização de 7%, tá? Então, quando a gente olha, o Brasil teve uma queda de 7%, a Argentina 7,7%. Quando a gente olha os nossos pares, né? Ou seja, aquelas moedas que estão perdendo mais valor do que a gente, não é razoável. Não é razoável a gente comparar o real com a libra sudanesa, que teve uma desvalorização de 85% em 3 meses. Muito menos com o dinar, muito menos com o bolívar, tá? Que a gente sabe a crise que a Venezuela está enfrentando. Também não é razoável a gente dizer que está muito bem, a gente ter uma desvalorização menor do que o peso argentino. Então a gente não está muito bem aí quando a gente olha para as piores moedas do mundo, tá bom? Vamos lá, por que essa parada é importante e qual outro cenário macro que a gente tem de olhar para entender que essa decisão do Copom fez sentido? Vem cá que eu trouxe mais coisas aqui para a gente discutir. Hoje, tá? Saiu essa matéria, porque inclusive hoje é chamado a super quarta. Por quê? Tem a decisão do Copom e tem a decisão do FONC lá, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, que é o Banco Central norte-americano, tá bom? E o que aconteceu? O Fed hoje manteve a sua taxa de juros em 0,25, tá? Mas, presta bastante atenção nisso aqui, ó. Ele eleva a projeção do PIB norte-americano e a projeção de inflação. Então o Fed já elevou a projeção de inflação dos Estados Unidos e apesar de, no comunicado de hoje, dizer que não deve subir a taxa de juros até 2023, se a inflação começar a pressionar muito, o Fed vai ser obrigado a subir a taxa de juros. E se o Fed sobe a taxa de juros, aí vai ser a pá de cal nas nossas vidas aqui. Por que é importante a gente fazer essa leitura? Porque, veja bem, hoje o cenário é o seguinte, os Estados Unidos, principal economia do mundo, paga 0,25% ao ano em dólar. O Brasil
a partir de amanhã, passa a pagar 2,65 ao ano, porque essa é a Selic Over. O que o Copom decide é a Selic Meta, 2,75. Então, a partir de amanhã, o Brasil passa a pagar 2,65% ao ano em real. E aqui que vem o pulo do gato. Imagine a seguinte situação. Imagine que o Banco Central norte-americano é obrigado a elevar a sua taxa de juros. Se o Banco Central eleva a sua taxa de juros, o que na prática acontece é o seguinte, que esse nosso diferencial diminui. E por que esse diferencial diminui? O que a gente começa a ver é mais gente levando o seu dinheiro lá para os Estados Unidos e tirando o dinheiro do real, portanto, uma desvalorização do real. Então, esse diferencial, que a gente chama de diferencial de taxa de juros, é importante a gente ter, porque a gente precisa reconhecer que investir no Brasil é, obviamente, muito mais arriscado do que investir nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar isso, já que ninguém no mundo aceita real, só a gente. Se você investe nos Estados Unidos, você tem a moeda que é a reserva de valor do mundo, tá bom? Então, olha só, as projeções, esse gráfico aqui traz pra gente, não quero ficar, voltar aqui, ó. Não quero ficar preso muito tecnicamente nesse gráfico, mas ele traz pra gente o quanto que a taxa de juros dos títulos longos lá dos Estados Unidos tem aumentado, tá? E a taxa de juros aumenta porque a gente tem uma perspectiva de inflação. Esse gráfico que eu trouxe aqui mostra pra gente como que está hoje a inflação implícita nos Estados Unidos. Olha como ela vem crescendo aqui. Em razão de vários fatores, em razão do Banco Central norte-americano estar colocando dinheiro lá como se não houvesse amanhã. Então, tem muitas variáveis em jogo. Então, se a inflação norte-americana sobe, o que a gente tem é o Fed vai precisar aumentar a sua taxa de juros. Se o Fed aumenta a sua taxa de juros, a nossa taxa de juros passa a não fazer mais sentido em nível global. E se a nossa taxa de juros não faz sentido em nível global, o que acontece é o seguinte, os investidores levam capital para fora, ou a gente não consegue atrair capital. E se isso acontece, o preço do dólar sobe em relação ao real, porque está todo mundo ofertando o real. E se o preço do dólar sobe em relação ao real, o que na prática a gente vê é inflação, IGPM disparando, e aí a gente tendo dificuldade de usar o nosso salário para comprar comida, que é um negócio básico, tá bom? Não quero nem entrar aqui na discussão do aluguel, não precisamos entrar nisso. E aí alguém vai dizer assim, mas Thiago, cuidar do câmbio não é uma política monetária. Em outras palavras, não deveria ser a Selic para fazer isso. Para isso, o Banco Central tem de lançar mão da sua política cambial, que é basicamente o Banco Central entrando no mercado para comprar e vender ali o dólar para tentar dar uma contida na alta de preço. Vem comigo que eu quero te mostrar outra coisa. Esse é um comunicado que saiu no dia 10/3, que o Banco Central fez um leilão de 405 milhões de dólares, tá? E fechou a 5,69. Mas, curiosamente, isso aconteceu no dia em que a moeda estava caindo. Normalmente o Banco Central vende dólar quando a moeda está subindo. Mas, curiosamente, o Banco Central mudou a sua estratégia e viu que o dólar estava caindo, ofertou um pouco mais para tentar derrubar ainda mais a taxa de juros. Mas qual que é o lance disso? Que o próximo gráfico vai resumir essa leitura. O lance é que, se toda vez o Banco Central vai entrar no mercado para oferecer dólar, para tentar conter o dólar, ele vai simplesmente secando a sua reserva internacional. Olha só, esse gráfico, tirei do site do Banco Central, mostra pra gente a situação das nossas reservas internacionais. Que se a gente parar para pensar agora, a gente tem uma reserva internacional no parâmetro ali de 2011 e 2012. Olha o quanto que caiu de 2020 para cá. Opa, você acabou não vendo, agora você está vendo aqui. Ó, nós temos aqui no parâmetro de 2011 aqui, e de 2020 para cá. E por que é importante um país como o nosso, que é um país emergente, ter reserva internacional? Porque isso é a diferença entre você conseguir segurar a sua moeda minimamente ou você entrar em colapso econômico. Então não faz sentido o Banco Central ficar queimando essas reservas internacionais, porque quanto menor é a nossa reserva internacional, menor é a segurança que nós temos do nosso real. Porque qualquer ataque especulativo levaria o nosso real ao colapso. Quer ver onde isso aconteceu recentemente? Olha aqui, ó. Quase sem reservas,
a Argentina restringe ainda mais o acesso ao dólar. Então, eu estou trazendo isso para dizer para você o seguinte: sim, cuidar do câmbio não é necessariamente uma política monetária, mas dada a situação, se a gente mantém a taxa de juros baixa, o que vai acontecer é o Banco Central vai pagar muito caro, que é queimar suas reservas para tentar conter a elevação do dólar e não vai conseguir. E elevação do dólar, repito, implica necessariamente inflação e prejudica os mais pobres. Pessoas que não entendem minimamente de economia vão dizer que pobre não está preocupado com dólar, porque o pobre não vai para Disney, que é a classe média que sofre. Não, criatura. Se tem uma parcela da população que sofre com a alta do dólar, não é o mais rico, não é a classe média. Quem sofre é o mais pobre. Ponto final. Porque o mais rico manda dinheiro para fora, a classe média consegue se proteger ali usando algum instrumento financeiro e até mandando dinheiro para fora. E o pobre? Quando ele vai comprar um pacote de arroz que não cabe mais no orçamento dele porque o dólar disparou. Então esse cuidado com o real em relação ao dólar, repito, não é uma preocupação puramente econômica, de mercadológica, é uma preocupação com as pessoas, tá? E aí pra gente finalizar, eu trouxe esse outro gráfico que é para trazer pra gente um pouco de senso de realidade. Olha só, esse gráfico que você tá vendo na tela é o nosso Ibovespa, que parece que tá crescendo, né? Se a gente parar para pensar, nossa, como o Ibovespa cresceu depois da queda do ano passado, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que quando a gente dolariza isso, a gente vai perceber que o nosso patamar aqui hoje, da nossa bolsa, é o mesmo patamar de 2016. Eu não sei se você lembra, mas em 2016 é o auge da crise, da ex-presidente Dilma saindo, Michel Temer entrando, uma incerteza que a gente tinha naquela época. Então a gente, em 5 anos, considerando que em 5 anos muitas empresas fizeram IPO, muitos novos investidores entraram na bolsa, em 5 anos nós estamos na mesma posição que nós estávamos quando a gente olha a nossa bolsa cotada em dólar. E o que eu quero trazer para a nossa discussão aqui é o seguinte: elevação de taxa de juros não é bom porque aumenta o custo da dívida pública, e porque aumenta o custo da dívida pública, sobra menos dinheiro para o governo investir em coisas que são de fato importantes. Elevação de taxa de juros não é bom porque também aumenta o custo da dívida privada. Em outras palavras, empresas e pessoas vão tomar menos crédito para investir em iniciativas produtivas, certo? No entanto, manter a taxa de juros a 1,9 ou, resumindo, manter a nossa taxa de juros considerando a nossa inflação e, portanto, nós teríamos uma taxa de juros real negativa, é simplesmente dizer assim, olha, eu, Banco Central, não estou preocupado com o câmbio, pode subir o dólar, eu posso ser a 5ª pior moeda do mundo que está tudo bem, quando na verdade não está. Essa elevação do dólar, ela prejudica muito a nossa economia e principalmente, como eu disse, as pessoas mais pobres e mais vulneráveis economicamente. Então essa elevação de taxa de juros, na minha visão, e essa elevação de taxa de juros que foi significativa, de 0,75, é uma sinalização do Bacen para o mercado global que, olha, calma aí, eu, Banco Central, estou de olho nessa parada aqui e agora pode trazer dinheiro para cá, porque agora você vai ter um resultado um pouco maior. E assim a gente aumenta a nossa competitividade internacional com a capacidade de atrair dinheiro para cá e tentar dar uma segurada no dólar. E se a gente segura o dólar, a gente segura a inflação. Beleza? Reforço que eu trouxe aqui alguns fatos e trouxe, obviamente, a minha opinião sobre isso, tá? E, na minha visão, na próxima reunião, a taxa deveria subir um pouco mais. Tiago, para quanto você acha que tem de ir a taxa? Honestamente, eu não sei exatamente o ponto. Mas o que eu penso é que nós temos de ter uma taxa de juros nominal maior do que a nossa inflação. Não dá para a gente ter inflação, taxa de 2,75 e inflação de 5. Agora, conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você concorda com essa elevação, qual a sua visão a respeito disso? Vai ser muito legal a gente debater aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, você está aqui até agora, compartilha ele. Assim, mais pessoas saberão dessa informação. E claro, deixa um gostei. A gente se vê no próximo material.